a mais um podcast Pecuária 5.0, o podcast para quem gosta de gado. E hoje nós estamos aqui em Barreiras, na Bahia, na loja Agropecuária 5.0, gravando com um grande amigo, um grande parceiro nosso também, o nosso amigo Lucas Strass, né, do Grupo Strass. Eu sou Paulo Vink, CEO do podcast Pecuária 5.0, certificado Integra, formado em gestão em bovinocultura de corte, trazendo um melhor conteúdo para você. E Lucas, muito obrigado por ter vindo hoje, por ter disponibilizado desse horário de estar aqui com a gente, né? Trazer para a gente aqui uma parte do que é uma sucessão familiar dentro da fazenda, né? Que é o que você trabalha hoje, que você é uma parte de gestão desse negócio, né? E Lucas, se apresente para a gente, fale um pouquinho aí de Lucas Strass aí, a parte pessoal de Lucas. Tô aí te enrolando já tem um tempinho, né, pra vir, mas estamos aí. Obrigado pelo convite, Paulo. Eu que agradeço. É muito bacana participar aqui, ver sua loja. Desejo tudo de bom para você. Bom, me apresentando, meu nome é Lucas Bolonini Strass. Eu sou nascido em Barreiras, estudei também até meu ensino médio em Barreiras. Depois fui estudar em Goiânia. Fui fazer agronomia na Universidade Federal de Goiás e em 2016 já concluí a faculdade, vim então para trabalhar com a família, né? E também fiz algumas especializações, eu fiz 3 pós-graduações. Hoje eu estou um pouco, vamos dizer assim, preguiçoso para estudar, estou querendo mais trabalhar mesmo e assim, estamos aí, então, trabalhando com a família, tá no processo aí de sucessão e estamos aí para conversar também hoje, trazer um pouco de conhecimento para o pessoal. Com certeza, com certeza. Eu também estou preguiçoso. É, Na verdade, eu acho que tem mais trabalho do que tempo no é, momento. é, Com certeza. E, assim, Lucas, hoje eu já falei muito, né, do Grupo Strass nos podcasts passado, porque para mim é uma referência muito grande a Fazenda, né, o grupo que vocês trabalham, né, a Ana Terra, o Grupo Strass. legal. E eu queria te agradecer de coração mesmo, você ter a disponibilidade de ter vindo aqui, de ter tomado esse tempinho, por mais que demorou um bocado de tempo, É, mas você conseguiu vir, né, brevemente aí. Se Deus quiser, o Amaury vai estar aqui também com com a certeza. gente, né, falando um pouquinho da parte dele. E Lucas é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande, que tem uma parte técnica muito grande dentro da fazenda. Como ele falou, eu não sabia que você tinha esse tanto de especialização, que já tem esse tanto de bagagem aí de faculdade, né? Mas e aí, Lucas, como é que começou a questão da fazenda? De onde é como é que você iniciou na fazenda? Hoje a história do Grupo Strass. Você, É, vamos começar então lá pelo meu avô. Meu avô, tanto meu avô quanto meu pai nasceram no Paraná. E meu avô era dono de oficina mecânica e eventualmente com a receita que ele tinha, né, com os ganhos que ele tinha na oficina e os filhos ajudavam ali também no dia a dia, né? Conseguiu juntar um dinheiro e ele começou a comprar alguns poucos pedaços de terra, né, em volta ali da cidade. E ele foi, vamos dizer assim, tendo um pouco de agricultura, um pouco de prestação de serviço junto com meu pai. Meu pai conta muito essa história, né, que ele trabalhava de manhã, estudava à noite na faculdade, enfim, uma vida que ele teve lá no Paraná. Levava uma vida muito boa. Meu pai diz que nunca faltou nada, assim, sempre quando queria tomar as cachaças dele, ele tomava, sempre quando ele queria sair um pouquinho, ele saía, né? Mas chegou um momento que meu avô, ele numa dessas, vamos dizer assim, expedições, essas, vamos dizer assim, visitas com outros produtores, através da cooperativa que tinha na região lá, né? Vieram apresentar o cerrado para os produtores que já tinham no Paraná, no Rio Grande do Sul, enfim. E aí vieram apresentar o cerrado. Nessa visita que meu avô fez, ele ficou encantado com o cerrado. E quando ele retornou para casa, meu pai conta a história, né, que meu avô falou, ó, assim, gente, se vocês querem crescer na vida, vocês têm que ir para o cerrado. Então, assim, vamos vender tudo, vamos alçar um voo, né? E aí meu pai, com 22 anos, meu tio devia ter seus 15 anos de idade, enfim, decidiram, sim, terminar com tudo. E aí juntaram 2 caminhões, 2 tratores
uma barraca de lona, meu pai conta bem essa história, né? Uma panela com uma comida e pronto, decidiram subir, né? E eu não me imagino fazendo isso hoje, sabe? Eu vejo, Apostar tudo pra uma coisa que nossa, você não sabe se vai dar certo é difícil. se tem uma coisa que assim, é um orgulho muito grande pra gente, é escutar essa história do meu pai, sabe? Eu gosto de escutar essa história dele. Inclusive, quando ele estiver aqui, vai ser bem bacana escutar dele. Sim. E, enfim, eles vieram em 84, e aí em 85 começaram as atividades, eles moraram em barraca de lona há muito tempo. Meu pai comenta que era em torno de, vamos dizer assim, 15 quilômetros para buscar água, né? Meu Deus. Posto telefônico era em Barreiras, só. E assim, é em Roda Velha a fazenda, né? Então, não se tinha ainda Luiz E não Eduardo, tinha estrada de não tinha estrada asfalto. direito, né? Então, e eles foram desenvolvendo, foram ampliando, é, aprendendo a como manejar o solo, né? Porque no Paraná você tem os melhores solos do mundo, né? É uma região muito boa, com um alto potencial para produção tanto de grãos quanto de pecuária. Só que a Bahia não era tudo isso naquela época, né? Então a gente teve que aprender a como desenvolver o solo, principalmente, para poder alcançar as produtividades que hoje a gente tem. Sim. E daí então, eu nasci em 94, e aí só em 2016 que eu consegui realmente, vamos dizer assim, começar a trabalhar com meu pai, né? Meu pai eu sempre comentava com ele, né? O que eu vou fazer da vida, né? Aí ele falava, filho, se você virar dentista, meu Deus do céu, tem um monte por aí. Agora, se você quiser trabalhar comigo, você vai ser muito, muito bem pago. Falou bem assim, então tá bom, então eu vou trabalhar com você então. É melhor ser muito bem pago. Então pronto. Ah, E assim, a gente aí vocês entraram no grão primeiro e depois na é pecuária, ou primeiro na pecuária, isso. depois no grão? A família sempre foi grãos, desde o Paraná, né? Sempre, meu pai ele muito sempre dentro de oficina, né? Meu avô também, então ele, como na época assim, você ainda não tinha toda essa tecnologia que a gente tem, muita coisa surgia de dentro da oficina mesmo, da fazenda, né? Então meu pai conta várias, vamos dizer assim, gambiarras, invenções que ele teve que fazer dentro da fazenda para poder realmente fazer o serviço acontecer, né? É bem bacana essas histórias. Eu mesmo já peguei um rolo compactador que seu pai fez lá. É, né? Você lembra? Você lembra? Peguei um rolo Lembro. compactador que ele fez lá e arrumei pro pessoal aqui da Confrig uma época. É. Ele tem a mentalidade da fazenda, não só do São Maurício, né, mas da fazenda em si, do grupo em si. Eles têm um pensamento muito à frente. Né? Eu sempre levei isso em consideração, que o pensamento da fazenda ela é muito à frente das fazendas tradicionais. Porque é uma tecnologia maior, é uma mão de obra que é bem qualificada. Né? Você tira desde o rapaz da oficina até o técnico que está no campo ali. Né? O método de coleta de solo que a gente está falando, lá dentro da fazenda. É tudo bem estruturado. Né? Hoje mudou bastante as coisas, né? Antigamente você conseguia, meu pai comenta, né? Se plantava 5, 10 mil hectares com 4 funcionários, né? Hoje, com 3 mil, a gente está com em torno de 20 funcionários só na parte de agricultura. Então, assim, mudou muito as coisas, porque hoje você tem que ter uma cantina, hoje você tem que ter a pessoa que organiza os alojamentos, hoje você tem o cara só dedicado à pulverização, só dedicado à oficina, só dedicado ao escritório, né? Então mudou muito as coisas, da época dele para hoje, a minha época, que a gente está nessa transição ainda também para a tecnologia, para o agro 5.0, né? E, enfim, é mais ou menos por aí. Aí vocês vieram do grão, e quando veio esse boom da pecuária? Você tem esse histórico de como veio esse boom assim, de entrar na pecuária? Quando minha família veio, sempre foi para produzir os grãos, né? Sempre foi principalmente soja. E eventualmente o milho entrava como rotação, como oportunidade. A Bahia mostrou um potencial, isso a partir de 2004, vamos falar assim, né? Da produção de algodão. Né? E aí se começou as pesquisas, se começou a trazer cultivares, né? A Fundação Bahia ajudou bastante a região nisso daí. E meu pai também iniciou a atividade do algodão, só que viu que era muito complexa, exigia muito Vários investimento, processos. muito processo, era um ciclo muito longo, então assim, você fica com a produção às vezes mais de um ano dentro da fazenda, né? E meu pai nunca se viu muito bem dentro da cultura do algodão.
E aí ele decidiu, não, vamos parar com isso daqui, vamos reestruturar a fazenda, a gente está precisando diminuir um pouco as dívidas. Eu tenho até um amigo que fala que quem quebra com algodão só levanta com algodão, Só né? levanta com algodão. Meu pai Que o chegou a investimento é montar, muito forte. a gente chegou a montar uma algodoeira, era uma das menores algodoeiras da região, né? Com um picador, um classificador, uma prensa, era bem básica, bem simples, mas assim, investimento altíssimo, sabe? Mesmo sendo só um equipamento de cada, né? Enfim, é de tirar o chapéu quem hoje planta muito algodão e tem hoje toda essa estrutura de pessoas e gente para poder O lidar com a risco é cultura. muito alto É muito também. alta, é de tirar o Muito chapéu alto. sim para o pessoal da região. E então ele não quis, né, continuar na cultura do algodão e ele tinha um amigo muito bacana dele, que era o seu Osiris. Ele era um amigo bem próximo nosso, né? Falou pra ele, ó, Mauri, por que que você não tenta pecuária, né? E aí, assim, 2, 3 contas de padeiro, convenceu meu pai, né? Tipo, pegou e, não, meu pai, não, peraí, o negócio é bom mesmo, vamos começar a investir, né? E aí, de lá pra cá, ele começou a fazer seus projetos, tanto de cria, quanto de recria, quanto de engorda, confinamento. E hoje a gente tá vendo aí que é uma baita oportunidade por conta da ILP, da integração, né, Sim, lavoura-pecuária. sim. Porque vocês não saíram da agricultura para a pecuária, vocês implantaram a pecuária na agricultura. Isso, como Essa foi uma oportunidade. diferença muito grande. Todos Isso, os consultores, eles têm um ponto de vista muito diferente quando começa a atender o agricultor. O agricultor, isso. ele é diferente, Aham. né? Quando você está falando de pecuária, né? Com Isso, o ILP. O isso. pecuarista tradicional, que é aquele pecuarista que só tem pecuária, ele é diferente também. É. Mas um cara que ele está na pecuária, na agricultura, né? Uhum. E ele vai implementar a pecuária ali dentro, implantar a pecuária ali dentro, ele trata ela mais como um negócio. Sim. É para ser um negócio, é uma empresa ali É. dentro, né? Não, Você vende um insumo da agricultura para a pecuária, você vende o esterco da pecuária para a agricultura, sim. você tem o que agrega da agricultura na pecuária e o da que agrega da pecuária na agricultura. São dois negócios diferentes. Tem que saber separar bem essas partes aí, Sim. né? Pra gente foi muito simples implementar a ILP, porque a gente já fazia o milho consorciado com pastagem, né? Com O braquiária. milho com braquiária. É, então assim, era desde 2012, eu acho, a gente já faz essa prática, né? Com o intuito de aumentar a matéria orgânica do solo, né? Melhorar, ter uma rotação melhor, né? E aí a gente via aquele, vamos dizer assim, aquele excesso de massa sendo meio que, tipo assim, desperdiçado, né? Tudo bem que assim, a gente tem que, quanto mais palhada a gente fizer dentro do sistema da soja, melhor. Só que tem hora que atrapalha bastante, sabe? Tipo, Sim, se você não souber trabalhar com ela, se você não tem os equipamentos corretos, né? Uma boa plantabilidade vamos dizer assim, é um caos, é um é um inferno. caos. Então, assim, tem que estar preparado para fazer isso. Como a gente já era adaptado a essa realidade do milho consorciado com pastagem, né? Foi muito simples. Então, tipo assim, compra os animais, faz a cerca, coloca a dieta que precisa ser colocada e vamos começar a fazer arroba, né? E tem uma inclusão muito grande, não só da questão do consumo da matéria seca que fica na área. A microbiota que o bovino deixa no solo, Isso daí a gente não sabia nada, né? na ILP, é totalmente diferente, né? Que é o Sim, balanço de massa falado. sim, Que o que você deixa é totalmente diferente do que o gado consome. Porque o gado está consumindo somente a pastagem, é só a matéria seca, né? Tem um nível de proteína, sim, da braquiária, tem todos os macro e micronutrientes, mas o que o gado consome de mineral e o que ele consome de nutrição, quando ele vai excretar ali no solo, ele deixa um conteúdo ruminal, né, sim, nas fezes dos animais, que é totalmente diferente, como se fosse só a palhada. é, É um fósforo, é potássio, é magnésio, é enxofre, sim, é cobalto. O potássio mesmo, tem pesquisas que falam que chega, numa rotação de um bovino, chega a deixar 470 quilos nossa, por hectare de potássio. Tem sim, pesquisas que falam, hoje, quando você faz uma recria a sim, pasto, numa ILP, você chega a deixar essa quantidade, sim, fornecendo um proteinado. sim, Imagina não engorda, sim. como é feito lá na Não, fazenda, e né? engraçado, quando eu comecei a trabalhar, eu sou muito envolvido com a parte de insumos, né? Então, por ser engenheiro agrônomo, eu tenho que realmente ir para esse lado dos Aham. insumos, né?
E assim, como as compras passam por mim, né? Então eu tenho que realmente saber o que eu estou comprando. E lá atrás, a gente, vamos dizer assim, de maneira geral, né? Como grupo e eu acho que até como mercado, a gente dava muito foco a micronutrientes lá atrás. A gente acreditava que o incremento estava no micro, né? E hoje a gente está percebendo que não, o incremento real está no macronutriente. Né? E aí a gente está comentando aí, que nem agora você falou do potássio, né? Da reciclagem, né? Mas hoje já está se tendo pesquisa de novo em nitrogênio. Tipo assim, é o nutriente mais absorvido tanto no milho quanto na soja. E aí assim, E poxa, volatizado também, né? e aí assim, poxa, a gente já estudou tanto nitrogênio, vamos estudar de novo? Vamos ter que estudar de novo, porque a gente está vendo essas produtividades altíssimas, tanto em soja quanto em milho. E aí, tá vindo da onde esse nitrogênio? Porque o que eu estou colocando não está vindo. Então, está vindo de algum lugar, está vindo do solo. Então, essa questão da integração lavoura, quando a gente coloca numa área, né? Ou até nessas áreas que são rotação algodão-soja, né? E aí você faz esse balanço do nitrogênio, o que o algodão realmente exportou, realmente o que ficou no O solo. que ele fixou de... Então, e o que está indo para a cultura da soja é uma das explicações do porquê que a gente está tendo um alto assim, rendimento agora desses anos, sabe? Tanto na soja quanto no milho, né? Então, é muito por conta da rotação. E aí, as áreas de ILP, como você aproveita ela melhor e passa pelo trato do animal, né? Pelo trato digestório dele, isso daí com certeza gera ali um ganho, vamos dizer assim... A microbiologia do solo aumenta, né? Ao invés de ficar retido aquele nitrogênio, aquele potássio dentro vamos dizer assim, da palhada, né? Ele fica numa forma mais disponível. Mais disponível, ele tem uma disponibilidade maior. Dentro da safra, né? exatamente. Dentro da safra. Aí, hoje mesmo, assim, quando a gente estava até conversando aquela questão do carbono, né? É um assunto bem falado na atualidade, mas é um assunto que ainda está bem no comecinho. É falado, eu andei pesquisando, que é falado desde 2020. Né? Só que de lá até aqui não teve uma empresa que se disponibilizasse 100% em... É igual aquela história, quem vai pagar? Quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar a conta? Mas o que o bovino, o que a soja importa, né? O que eles exportam, qual que é esse balanço que existe ali dentro, ainda é meio que um mito para algumas pessoas. Existem dados, como eu falei aí, de 400 e poucos quilos, 270 quilos de nitrogênio que o gado traz para o solo, em fazenda ou na palhada. Aí tem potássio, fósforo, se eu não me engano são 128 pontos de fósforo por hectare, você colocando com proteinado, um 0,2 numa área de palhada, que o gado fornece. Aí, tipo, quando você faz uma adubação, você abater isso daí que você está fornecendo, o custo daquele potássio, do fósforo, do nitrogênio por hectare vai ser bem menor. Aí, tipo, tem gente que não faz essa conta e faz a adubação como se não tivesse o nada, né? Lá dentro. Faz uma análise de solo superficial e acaba colocando lá dentro. Mas o certo é fazer o balanço de massa mesmo. O que o gado está importando, o que ele está exportando. O que ele leva de carne, na carne dele, na verdade, né? Mas eu vou ser até sincero com você, cara. Eu escuto essa história, acho, desde a faculdade. Desse crédito de carbono. Vou falar assim, acho que deve ser em torno de 2014, 2015, eu tô falando isso. Nossa! Então, já é longa essa história. A gente está em 2025, tem 10 anos que eu estou escutando falar disso, né? Então, mas por trás disso eu acho que tem assim uma grande guerra comercial, que assim trava um pouco esse tipo de iniciativa dentro do Brasil. Porque assim, se o Brasil ele é o maior exportador de alimentos, ele também vai ser o maior exportador de carbono do mundo, né? Então... É porque a Amazônia hoje, querendo ou não, a Amazônia hoje ela está no Brasil. Né? E a Amazônia hoje ela é a maior fixadora de carbono do planeta. Né? Mas você sabia que 1 hectare de milho com braquiária importa, vamos dizer assim, assimila, né? Como é que é a palavra certa? É pareável. Ele assimila carbono, tanto carbono quanto uma floresta? Poxa, interessante. E ninguém sabe disso. Ao longo de 2 décadas, você, produtor rural, tem sido o coração pulsante do nosso trabalho. Cada colheita, cada desafio superado, foi uma jornada que trilhamos juntos. Na Gefoscal, celebramos não apenas 20 anos de história, mas também 20 anos de parceria inabalável.
porque sabemos que o seu sucesso é o nosso sucesso e que juntos somos mais fortes. Cada planta que brota do solo, cada fruto que é colhido, é uma prova do nosso compromisso compartilhado com o progresso do agronegócio brasileiro. Neste aniversário de 20 anos, queremos expressar nossa gratidão por fazer parte da sua jornada. Porque no campo, cada história de sucesso tem um protagonista: você. Obrigado por nos permitir ser parte da sua. G Foscal, 20 anos ao seu lado, cultivando sucesso, colhendo prosperidade. É porque geralmente, vamos falar assim, Aham. hoje eu sou muito voltado para o André Viel. Você conhece o André, né? Sim. André foi meu professor da faculdade e tal. Eu Legal. falei assim, ô André, por que as pessoas falam tanto da queimada e tal? Ele falou assim, Paulo, ele tem esse posicionamento. Paulo, eu vou te perguntar uma coisa e você vai me responder. Quem apagava o fogo há 100, 200 anos atrás, aqui na Bahia? Quem apagava o fogo? Aí eu falei assim, cara, eu não sei. Ele disse assim, Paulo, ninguém apagava o fogo. Pegava fogo em tudo. Em tudo. É tipo assim, hoje quando Faz pega sentido. fogo, quando é um fogo proposital, certo? É um crime aquilo Sim. ali. Né? Com certeza é um crime. Aí ele fala assim, quanto que emitia de gás carbônico? Sim. Com o passar dos anos, quanto que absorvia de gás carbônico aquilo ali? E quanto era reflorestado? Certo? Quanto é reflorestado de um cerrado quando ele é queimado? Eu nunca vi ninguém plantar uma árvore. Fala pra mim, você já viu alguém plantar? Eu já vi, sabe o quê? Desmatar uma cidade inteira, igual Barreiras é, para fazer uma cidade. Sim. Isso Certo? aí sim. Para levantar prédio, para fazer casa, para isso, para aquilo outro, para fazer uma piscina, né? Sim. Para fazer uma fábrica de roupa. Beleza, show de bola. Está Sim. agregando com a cidade, crescimento, Sim. tanto financeiro quanto econômico do Aham. negócio. Mas quando você, lá na sua fazenda, você deixa a sua APP, você deixa a sua APA, você deixa toda a área ambiental certinha, corredores ambientais, aí você tira um cerrado, né, para poder plantar. É o normal das fazendas. E você vai pegar e vai plantar uma cultura ali dentro. Esse solo nunca fica nu. Sim. Esse solo sempre vai ter uma cultura. Sim. E essa cultura é trimestral, essa cultura é semestral, é uma cultura bianual, que é uma pastagem, trianual, que é uma pastagem. Nunca fica nu. Nunca queima. Você já queimou o milho alguma vez? Não. Não tem como você Não tem queimar o milho. condição. Então como que você está agredindo mais do que você está agregando? Sim. Muitas vezes é o ponto de vista e como ele é explicado para a Sim. pessoa, né? Não é que o agricultor ele desmatou para utilizar do solo e não devolver nada para o solo. É quanto fixa de uma braquiária de nitrogênio por hectare, de gás carbônico por hectare. Quanto exporta, quanto traz de nitrogênio, quanto fixa de milho, quanto traz. A soja é uma leguminosa. Sim. A planta leguminosa ela fixa muito carbono. Sim. Entendeu? E ela exporta muito nitrogênio, né? Ela absorve muito também. E então, o que você está agregando e o que você está tirando daquilo ali? Sim. Se você for estudar muito bem, você está agregando muito mais do que você está exportando, Sim. certo? Porque você faz uma reposição de nitrogênio, Sim. de nutrientes Sim. no solo. Os pontos de vista têm que ser falados, porque muitas vezes a gente só ouve o politicamente correto, a pessoa que ela não entende, na verdade, está dentro do escritório, está dentro de uma cidade grande, está lá no seu escritóriozinho, na sua vidinha, e a pessoa acaba não entendendo, na verdade, o que vocês passam no dia a dia e buscam criticar uma coisa que ela não entende. Assim, mas está usando uma roupa de marca, está usando um boné de marca, tá usando um sapato de couro. Tá com carro, né? Tá com um carro, tá emitindo gás carbônico. Esse conceito de sustentabilidade, eu vejo que ele é muito mal abordado hoje, tanto nas escolas quanto nas faculdades, sabe? O que é o sustentável, né? De fato, é aquilo que a gente quer que perdure muitos anos, né? Então, assim, Sim. com certeza, tem que ser ambientalmente correto, tem que ser socialmente correto, né? Tem que gerar, vamos dizer assim, um grande benefício para a sociedade. Sim. Né? Mas, tipo assim, acima de tudo, cara, tem que dar dinheiro. Tem que ser lucrativo. Sim. Porque assim, cara, não tem como sobreviver sem ter recurso. E Então, não é assim, só você.
são 200 pessoas que trabalham na fazenda, que tem a família para dar comida, Isso. que tem todo um processo, vocês empregam 200 pessoas. Vamos supor que cada pessoa aí tem 5 pessoas na família dentro de casa, 3 pessoas, Sim. tá? É o triplo disso daí. Sim, Você todo mundo. tá Tudo tem escola. alimentando uma família. Então, tudo tem escola, tudo tem mercado, tudo tem o médico, né? Tudo tem, assim, seus valores têm que ser pagos e tudo tem que ser gerado de valor. Sim, com Entendeu? certeza. E assim, o país só cresce, de fato, vamos dizer assim, socialmente, com economia. Então, assim, se a gente der muito espaço, né, para que uma guerra comercial desse nível, vamos falar assim, entre Brasil e outros países, né, os outros países cobrando do Brasil a preservação da Amazônia, né, mas não falando de tipo assim, pô, vamos matar a fome do mundo, de fato, né? Então, assim, cadê a sustentabilidade do planeta daqui a alguns anos? Entendeu? E, assim, o Brasil, ele, com a Embrapa aí, a gente dá show, velho, em qualquer, vamos dizer assim, país do mundo. Para poder falar assim, cara, a gente faz muito melhor que com os Estados Unidos, faz muito melhor que uma França, que uma Que a Holanda, China. que a China, faz muito melhor, entendeu? O único, vamos dizer assim, lugar que teria o potencial que a gente tem seria a África, mas olha o tanto de problema social que tem que ser resolvido ainda lá, para chegar, vamos dizer assim, na metade do que é o Brasil, entendeu? Ninguém está preocupado com isso. Está todo mundo preocupado em preservar 1 hectare de floresta, mas não sabe que 1 hectare de milho assimila tanto carbono quanto, entendeu? E que resolve o problema ambiental fazendo essas boas práticas, né? Hoje, quando assim, muitas pessoas criticam, né, quando você faz essa comparação. Ah, mas 1 hectare de floresta, 1 hectare de floresta foi anos e anos para ser. Mas assim, ninguém está vendo aquele produtor. Existem produtores e produtores. A gente está falando aqui, um exemplo, que vocês trabalham de uma forma correta e do jeito correto dentro da fazenda. Mas existem produtores e produtores. Nosso solo é um dos solos mais antigos do mundo, é esse solo aqui do Brasil. Então são solos que têm uma matéria orgânica maior, são solos que têm uma microbiota maior, Sim. tem um lençol freático mais raso do que Sim. outros países. Então, a forma com que é tratada, como a gente falou, a diferença entre vocês trabalharem de uma forma correta e vocês trabalharem de uma forma que vai agredir verdadeiramente o solo, tem esse ponto de vista da pessoa olhar quem está agredindo e julgar quem está manejando, Sim. quem está fazendo da forma correta. Esse é o produtor que não é sustentável. Esse é o cara que não é Esse é o que está sustentável. na linha de que daqui a uns anos o projeto dele, além de não ser ambientalmente e socialmente correto, não vai dar dinheiro. E quebrar, né? É Vai muito quebrar. fácil quebrar É muito quando fácil. você está fazendo uma coisa que está agredindo onde você está trabalhando. Porque Sim. a sua ferramenta de trabalho maior é o Sim. solo. Isso. Se você não fornecer para ele o que você necessita dele, Uhum. né? Ou mais, que você precisa deixar ali dentro para no outro ano você ter também a rentabilidade, então vai acabar que você vai ir se quebrando aos poucos, anos a anos, porque o solo vai pedir aquilo ali. Tipo, o pasto já não vem da mesma forma, o leite já não tem a mesma nutrição, né? Isso. E é tudo, uma coisa liga com a outra, né? Então, assim, é muito simples você parar para pensar, né? O nutriente que eu tô, vamos dizer assim, ingerindo hoje num leite, numa carne, né? Ela veio justamente de um fertilizante que o produtor colocou no solo. Sim. É muito básico essa conta, entendeu? Então, tipo assim, quanto mais eu tô favorecendo a nutrição do solo, a nutrição das plantas, dos animais, mais eu tô favorecendo a nutrição humana. Sim. A pessoa tem, tipo assim, os pessoal, quem, vamos dizer assim, tá de fora, né, deveria pensar um pouco mais nisso. Que assim, temos que, vamos dizer assim, dar o mérito bom para bons produtores, né? Que sim, que tem boas produtividades, porque se tem boa produtividade é porque ele está tendo um bom manejo, né? E agora quem está tendo má produtividade é porque realmente não está tendo um bom manejo. E principalmente de solo, né? Que é, vamos dizer assim, responsável por... É a base. 80% da sua safra é o solo. Então, assim, é o que dita o potencial da fazenda, de fato, é o solo, é o relevo, é onde que ela está posicionada. Sim, com certeza. E aí, de antemão, eu queria te perguntar, quais são os maiores desafios que o Lucas encontra hoje ali no Grupo Strass? Cara, a gente vem da faculdade, né, com uma bagagem muito grande de
nutrição de plantas, né, da pós-graduação também, enfim. E, enfim, a gente aprende como, vamos dizer assim, usar um herbicida corretamente, como usar um fungicida, inseticida, né, na dose correta, equipamento correto, né, toda essa parte, né. Só que, cara, o maior desafio nosso hoje está justamente ligado à parte social, à parte de pessoas, né. Como que você mantém uma boa equipe na fazenda, fazendo tudo aquilo, todos os processos, né, da melhor maneira possível, né? Porque é humanamente impossível o Lucas, o Amauri, a Vanessa, a minha irmã, minha mãe, enfim, darem conta de todos os processos dentro de uma fazenda muito grande. Então, assim, você imagina se minha mãe tivesse que cozinhar para todo mundo, né? Não, né, ela tem que ensinar todo mundo, todas as cozinheiras, a fazerem a melhor comida para os funcionários, para que eles desenvolvam as melhores, vamos dizer assim, os melhores processos Funções. possíveis, né? E assim é com todo mundo. Então, assim, a gente brinca até um pouco que a gente é professor dentro da fazenda. A gente ensina a eles tudo, entendeu? Então, é um desafio grande, porque eles nem sempre eles vieram do mesmo lugar que a gente, nem sempre eles têm os mesmos valores que a gente, Os mesmos os costumes. mesmos costumes. Então, a gente tem que, de fato, de cara, assim, quando a pessoa chega, às vezes é começar do zero, né? Às vezes é uma pessoa que não sabe nem ler e escrever, você tem que pelo menos ensinar um pouco ali. Você tem que às vezes falar para ela, ó, tem que trocar roupa de cama, tem que se alimentar dessa forma, não se alimenta fora do horário, a comida é essa disponível, então, tipo, não coloca muito a mais no seu prato, não tem por que você colocar tanta comida no seu prato, entendeu? Você pode repetir quantas vezes você quiser, entendeu? Eles vêm de um lugar, tem muita pessoa que é desse jeito lá na fazenda, enche o prato e aí acaba desperdiçando a comida, então a gente tá atento nesses pontos, para falar para a pessoa, não precisa disso, cara, você pode repetir. É pessoas É mesmo, né? pessoas, é valores, então assim, é você voltar a resgatar tudo isso lá atrás, entendeu? Tem que ter muita paciência, vamos dizer assim, um trabalho De formiguinha. de Todo dia formiguinha você todo ia ali. dia, você colocando na cabeça deles o que de fato tem que ser feito, né? E, vamos dizer assim, a gente mexe com pessoas de todo tipo, né? Tem pessoas que são muito novas, trabalham com a gente, pessoas com 18, 20 anos, e tem gente com 50, 60 anos que trabalha com a gente, né? Tem funcionário nosso com mais de 20 anos de casa. E assim, cada um tem a sua história lá dentro, cada um tem a sua maneira de fazer, né? E a gente vai se adaptando a eles também. Então, assim, tem hora que não dá para ser só do nosso jeito, É, né? é verdade. Senão você não fica com ninguém dentro da fazenda, de fato. Então, você tem que, de uma hora ou outra, assim, fazer alguma política diferenciada. É tudo de acordo com a época também, né? Então, assim, você está na época de colheita, é uma dinâmica, né? Você está na época de um plantio, é outra dinâmica, totalmente diferente, né? Então, a parte social hoje é o que mais, vamos dizer assim, é o maior desafio nosso hoje dentro da fazenda. E, de fato, é um dos pontos assim que o pessoal tá enxergando que é automação, na verdade, né? Eles estão vendo, poxa, a gente precisa cada vez mais automatizar para cada vez mais eu não necessitar tanto da influência da mão de obra em cima do processo de produção. Porque isso daí está tirando lucratividade, não está sendo sustentável, então vamos mexer nisso, né? Mudar isso daí, né? Então é por isso que a gente está indo por esse lado de automação também. Não, show de bola. E quais são as metas futuras lá para um negócio da fazenda? Negócio do grupo, voltado tanto na parte da agricultura quanto na parte da pecuária, né? As Sim. metas futuras do projeto da fazenda. A gente ainda está tentando encaixar o projeto da pecuária de fato dentro da fazenda e tornar ele de fato sustentável. E o nosso sentido para o futuro, assim, é que quando esse projeto se encaixar, é replicar ele em outros projetos daqui para frente, né? Então, se tiver que arrendar uma fazenda próxima, a gente arrenda. Se tiver que arrendar longe, a gente arrenda também. Mas é replicar o modelo, sabe? Então, assim, se deu certo aqui, por que não dá certo em outro lugar? Então, a gente quer sim crescer em área, quer crescer em produtividade. A Bahia tem um potencial muito grande, tanto de produtividade quanto vamos dizer assim, de maneira situacional, sabe? Eu digo assim, Luiz Eduardo está crescendo tanto e você está É, Luiz Eduardo, Barreiras, né? E também você está perto de tanta gente boa, sabe? Tanta gente que pensa legal para você poder, vamos dizer assim, tá com um negócio bacana crescendo, sabe? E eu vejo que esse é o futuro nosso, a gente é replicar o projeto, né? e assim, tem aquele ditado, né? Se uma coisa não tá crescendo, né? Não tá se desenvolvendo, ela tá morrendo,
né? Então é uma das coisas que a gente tem em mente que sim, precisa estar crescendo para poder não Não estar com morrer, né? aquele sentimento de que tipo assim podia estar fazendo mais, né? Sim. E como é o projeto hoje da fazenda? Como é instalado o projeto hoje entre a integração da agricultura, né? Uhum. Da lavoura com a pecuária? Como ele é instalado hoje na fazenda? Como é feito aquele processo de ILP, né? Hoje a, a gente está tentando planejar um pouco melhor os talhões, né? Mas a grosso modo, as áreas de soja, onde a gente tem um problema um pouco maior com nematóides, principalmente, doenças de solo, né? Áreas, vamos dizer assim, que não está produzindo tão bem a cultura da soja, né? A gente entra fazendo subsolagem naquela área, já faz o planejamento, né? E aí subsola, no ano seguinte já entra milho com braquiária, e aí no ano seguinte a gente já entra, vamos dizer assim, no terceiro ano, entra com pastagem. Então entra, vamos dizer assim, uma, duas, três safras, se for necessário, de pastagem com os animais dentro dessa área, né? Então foi além da integração lavoura-pecuária, que seria só durante o período de seca, né? Também entra durante o período de verão a, a necessidade dos animais nessa área, porque a gente entende que é uma rotação necessária, tanto por conta dos nematóides mesmo do solo, sabe? O solo precisa, né? O grande gargalo nosso principalmente os nematóides. Um dado bem curioso com relação a nematóides, não lembro exatamente qual que é o valor, mas se diz que no Brasil, né? A cada 8 a 10 anos, enfim, se perde uma safra por causa de nematóides. Imagina. Imagina um prejuízo. O prejuízo que é você a Perder cada 10% 10% todo do ano. processo. Imagina. Não é pouco. Não é pouco. É muito. Então, a integração aí na pastagem, né, ela é muito benéfica. E assim, essas áreas que passaram 2, 3 anos com pastagem, a gente já tem uns 2 ou 3 talhões com essa situação, é outra área. É outra soja, é outro manejo. Tipo assim, eu ia plantar tal cultivar, não vou plantar mais. Eu vou fazer outra cultivar Plantar uma mais... mais produtiva, né? Eu não vou mais segurar a mão, eu sei que eu posso investir. Então, assim, dá um ânimo diferente para aquela área, sabe? Que você falava assim, vou vender, vou arrendar, enfim, vou fazer outra coisa. Mas não, quando você realmente trabalha o simples, né? Que na verdade é a rotação de cultura que a gente está fazendo. Quando você trabalha o porque simples... tem aquela... Tem o pessoal fala muito da integração lavoura-pecuária e fala, não, mas é difícil, vou colocar gado na fazenda, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí eu fico assim... A integração lavoura-pecuária ela não é um uso do solo para você ficar parado com o solo. Você está produzindo. Enquanto você está fornecendo para ele, né, para o solo, o melhor que você pode fornecer, que é uma cultura perene ali dentro do solo. Isso. Uma raiz da braquiária, eu mesmo já vi trincheira de 5, 6 metros Sim. de profundidade e ter raiz de braquiária ainda, Sim. né? Quando você coloca uma cultura perene, igual a braquiária, que você faz o manejo correto, porque assim, se você só coloca ela ali dentro e você não ter o gado para comer a ração, porque quem colhe a pastagem, quem colhe é o gado, você não Sim. pode estar usando como roçadeira ali dentro só para dar palhada, mas Sim. você tem que usar o gado ali dentro para fazer o manejo correto. Sim. Então, não tem esse tabu, né? A palavra seria esse tabu de que quando você faz a rotação de cultura, você para de produzir no solo. Não, você está pegando um bezerro e transformando ele em garrote em 3 meses, 4 meses. Você está pegando um boi e engordando ele em 110 dias. Sim. Então, o que esse boi está trazendo para o solo de produtividade? Né? Tem aquele problema também que o pessoal fica falando que a pata do boi vai aumentar o solo vai ficar mais vai compactar o solo, a pata Sim. do boi. Eu disse, mas ninguém andou debaixo de um trator, andou? Não vai ter um problema desse daí com a pata do boi lá dentro. O que ele fornece e o que ele extrai? Né? Tem essa conta a ser feita. Sim. Lá dentro do solo. De fato, durante o período de seca, a compactação ela não existe, né? Porque o solo realmente está seco, então não existe vamos dizer assim, a deformação do solo e o o rearranjo das partículas. A porosidade do solo ela se trava na seca, né? Então não existe durante o período da seca, né? Agora no período da chuva você tem que fazer o ajuste. Sim, né? Ajuste da lotação por existe ajuste da lotação, o manejo do pasto, né? Não deixar rapar, não deixar também passar.
para não ocasionar também outros problemas que podem degradar o solo. Sim, com Então, certeza. Porque se você rapa demais, você vai deixar o solo exposto, né? E você acaba perdendo mais do que você ia fornecer. Aí você fazer uma área mal dimensionada, você Isso. pode colocar os animais para comerem muito em uma área e na outra área eles não comerem nada. Então você vai ter um excesso, com certeza, tudo em Isso. excesso faz mal. Isso. E Né? se você deixou passar, você perdeu um recurso, Você perdeu um recurso. muito grande. O maior recurso que você perde quando você deixa passar o pasto é o tempo. Porque Com você vai certeza. precisar roçar, você vai precisar entrar, vai precisar recuperar de novo para poder o Até animal... vir um animal de novo, Exatamente. né, dentro da fazenda. Ó, um recado rápido antes de você continuar o vídeo. Já imaginou que incrível anunciar o seu produto, serviço ou marca aqui no podcast Pecuária 5.0, o podcast para quem gosta de gado? Pois é, essa possibilidade agora é real. Você pode ser oficialmente um dos nossos parceiros e crescer junto com a gente. E se você ficou interessado e quer anunciar sua solução para o pecuarista aqui no nosso programa, mande uma mensagem no nosso WhatsApp que está aqui na descrição, converse com um dos nossos consultores e venha ser um grande parceiro do Pecuária 5.0, o podcast para quem gosta de gado. Qual é o tipo de gado hoje que o Grupo Strasse ele fabrica, né, o produto que vocês fabricam dentro da fazenda? O tipo de gado, né, que a parte de agricultura vocês estão no milho, estão no milho e na soja. Sim. Mas o tipo de gado hoje que vocês têm na fazenda, que eu já falei muito, já quem assistiu os outros podcasts aí Sim. pode dar uma olhada que eu já falei um bocado sobre esse gado. A gente hoje está com um gado F1 Angus, né, Lore? Então é um animal cruzado, né? Ele tem uma precocidade sexual muito grande. Então a gente consegue inseminar animais aí com, vamos dizer assim, menos de 1 ano de vida, a gente consegue estar inseminando esses animais. Vamos falando das fêmeas, né? E quando elas estão em torno ali dos seus... a gente passou o período de gestação todo, né? E aí, quando a gente também faz a desmama precoce. Então, os bezerros, com seus 3 meses de vida, eles estão desmamando aí com 100, 110 quilos. Então, e aí, o que acontece? Essa mãe, a gente não retém ela dentro da fazenda. A gente quer que ela, vamos dizer assim, já saia da fazenda, porque... É um filho único. Já é um animal muito grande, vamos dizer assim, já é um animal com 450 quilos, né? 16 arrobas, às vezes, é um animal que está desmamando ali com 16 arrobas. A gente vende essa mãe e coloca 2 de 8 no lugar. Né? Vamos dizer assim, vende um animal de 16 e compra 2 animais de 8. A conta é bem simples, porque assim, o mesmo espaço que um animal de 16, vamos dizer assim, o consumo de comida, né, todo, de um animal de 16, 2 de 8 vão ter. Então, Sim. Essa é a grande jogada do projeto nosso hoje, que a gente também está diversificando um pouco. Então, a gente também está vendo oportunidade aí, tanto na recria quanto na engorda, né, também tem, vamos dizer assim, seu mérito, essas 2 outras etapas, mas a gente vê também uma grande oportunidade nessa parte aí da cria. Sim. Sim. Os bezerros, eles são travados na fazenda para a parte da recria ou é jogado para outra fazenda, que também tem a outra fazenda, que é o do pivô, né? Hoje a gente já está começando a reter os machos, mas a gente já vendia eles. E as fêmeas também, a gente estava retendo as fêmeas. A carne ela é mais um mercado interno, um mercado externo? A gente tem boas parcerias hoje no mercado. Conseguimos, sim, um preço um pouco diferenciado com relação ao macho em si, né? Porque a fêmea sempre é desvalorizada, né? Mas quando você fala que você tem uma fêmea, que ela é F1 Angus, e ela tá com seus 6 milímetros de espessura de gordura, isso aí, rapaz, o melhor churrasqueiro de São Paulo fica louco para saber onde que tá esse animal, porque ele quer colocar na sua vendinha lá, né? E o chinês, então, fica mais louco ainda, né? Então, assim, é um animal espetacular, tem um custo agregado, sim, para poder produzir ele, mas, enfim... O valor também ele é maior que o valor maior. do gado tradicional. Isso, exatamente. Hoje vocês exportam os animais também, vocês vendem para fora, você faz aquela... De forma indireta, né? A gente tem vamos dizer assim, os corretores, os atravessadores, que aí nos dão as oportunidades, né? Então, aí sempre tem um navio, sempre tem alguma coisa, mas o mercado da Bahia hoje já consegue absorver bastante nossos animais. Sim. A preferência é justamente pela Bahia, por conta de imposto, tudo, né? O pessoal prefere comprar mais aqui internamente.
Show de bola. Eu mesmo tenho muito cliente que já correu atrás daí do gado do seu Mauri. Sim. Eu mesmo passo direto. É, Josimar lá, eu passo de Josimar direto. Todo mundo fica louco porque, nossa, tem uma carnezinha aí não, aí o povo acha que a gente abate, né? E a gente não abate, quem abate são os frigoríficos da região. Sim. Então a gente sempre fala, fala com fulano, fala com ciclano que a gente abateu semana passada, então a nossa carne tá Já lá. chegou até no mercado, né? Já chegou aí no mercado. Foi, a gente fez um piloto, uma marca própria, né? Chamava 4S, a gente chegou a bater num frigorífico aqui de Barreiras. Só que a gente viu que era muito complicado o processo de venda, né, desse animal, né? Porque assim, a gente tava acostumado com uma venda em tonelada, venda em, vamos dizer assim, 1.000 sacas de soja, né? Então assim, é muito fácil você vender, né? Tipo, eu quero vender 80 cabeças, você vende fácil, né? Agora, tipo assim, eu quero vender 5 peças de picanha. Entendeu? O valor é muito... Cara, o e negócio aí, é muito difícil. Não, e aí assim, todo mundo ligava querendo a picanha. Entendeu? Não, tem picanha. E a gente, não, só tem filé mignon. Sabe? O mercado da região não queria porque o filé gado mignon. só tem 2 picanhas. Então, exatamente. Você abatia 20 animais, você tinha 40 picanhas só, entendeu? E todo mundo só quer picanha. Só Ninguém quer vai picanha. querer Aí você falava, carne tem sei lá, uma senha aqui bem bacana, tá super marmorizado. Ah, não, eu queria picanha. Eu mesmo, sinceramente, eu já comi da carne. Eu comi lá na fazenda aí, no costelão que a gente fez. Num dia lá que teve lá que a gente acabou almoçando lá na fazenda. Rapaz, coisa maravilhosa. A carne, sinceramente, ali a senha daquela carne ali é uma picanha no gado tradicional. É um projeto, assim, sonho do meu pai, principalmente. Um sonho bem... Nossa, falar a verdade, né? A gente quer uma hora implementar, só que assim, com mais recurso, porque precisa ter muito recurso, muito treinamento. O crescimento de marca, ele crescimento difícil. de você difícil. Jogar no mercado, tanto interno quanto no mercado externo. Isso. Né? Então, é mais difícil você fazer isso daí. A gente estudou tudo isso e, enfim, o investimento que você ia ter que fazer, né? A gente parou e pensou, não, peraí, com esse investimento eu compro uma fazenda. E o retorno do investimento também, né? Então, tem que ver o que vai retornar, quanto tempo vai retornar. Não, que ia retornar, a gente tem certeza que ia retornar. Mas aí aquela questão de, tipo assim, eu dou conta de fazer, sabe? Tá na minha expertise. Pessoas para isso. Eu tenho expertise para isso, porque a minha expertise é fazenda, é produção dentro da porteira, né? Não é fora da porteira. Eu não sou da cidade, né? Então a gente analisou bem a fundo isso, a gente falou, cara, não é nossa praia ainda. Então vamos primeiro deixar a fazenda um pouco mais organizada, vamos deixar tudo mais bem estruturado. Uma hora, quando a gente estiver bem estruturadinho, a gente entra com mais força nesse mercado aí. Sim, com certeza. E o mercado, na verdade, assim, o mercado da cidade, ele, querendo ou não, você entende, eu entendo também, que tem aquele ditado que santo de casa não faz milagre. E é muito difícil de você entrar no mercado hoje, né? Porque tem uma marca, a pessoa não toma uma cerveja porque é uma cerveja, ele toma cerveja porque é a verdinha. Sim, né? justamente. A pessoa não toma até o gosto, se vier outra cerveja. Tem várias campanhas sociais que eu vi esses dias, que até a Rolex fez, que eles pegaram, montaram uma banquinha na 25 de março com os Rolex originais lá dentro da banquinha e vendendo a preço sabe, do mercadinho mesmo. E as pessoas olhavam e diziam assim, não quero não. Não vendeu um. O cara passou uma semana, não vendeu um. Então, a credibilidade do negócio, ele tem que ser dada onde ele está, né? Aí, assim, o Grupo Strass é um grupo muito grande, né? À toa que quando eu fui nos maiores mercados aqui, estavam nos maiores mercados, a carne estava sendo bem divulgada na época. Até fiquei triste que não deu tempo de eu comprar a carne, mas ainda bem que eu comi na fazenda. Mas, assim, você tem que ter uma mão de obra específica para crescer essa marca, para alavancar esse nome. Sim. Porque você, de dentro da porteira lá, você não vai ter tempo de estar cuidando do plantio de 1.000, 2.000, 3.000 hectares e estar cuidando de uma venda de uma picanha para o cara que está aqui na ponta. Aí você começa a analisar o que é mais importante para você, né? O que é mais rentável. O que é mais rentável, enfim. A gente olhou tudo isso. E foi o que, de fato, fez a gente dar uma segurada agora nesse projeto, mas é algo que a gente
Logo, No logo, futuro no eu vou comer futuro essa a gente picanha. quer, sim. No futuro eu vou comer essa picanha. É. Como é que você gerencia uma parte de saúde e nutrição animal lá dentro da fazenda, dentro do negócio da pecuária? A gente tem os consultores, né, que nos ajudam bastante nessa parte de... Temos os protocolos todos bem montados, os animais, de acordo com a sua fase, já tem, né, assim, todos os medicamentos têm que ser feitos, né, desde o seu nascimento até poucos dias do Os abate. processos são bem escritos, né? Então, tá tudo em planilha, tá tudo, vamos dizer assim, as compras são feitas com base em quantos animais a gente tem previsão de ser produzidos naquele mês, naquele ano. E é muito parecido com a agricultura, sabe? Então, assim, a agricultura... Tem que ser muito na ponta do lápis, né, Lucas? a gente... Não pode ser no achismo. Eu acho que vai gastar tanto. Não, tem que ser muito na ponta do lápis, porque senão você acaba perdendo o time do negócio e acaba aparecendo imprevisto e você quebra, nem vê o momento que você quebrou. Sim. É muito parecido com a agricultura, sabe? A dinâmica. Tipo, tem as nuances aí, a pecuária, ela de fato é bem mais complexa do que uma agricultura, sabe? O pecuarista não tem essa noção, né? Que se o pecuarista quisesse ir para a agricultura, ele também tiraria de letra o processo, sabe? Porque é simples. São processos, né? Eu costumo falar que, assim, a agricultura, ela é uma prova de 100 metros. Então, assim, você planta, colhe, vende, acabou, né? Coisa, vamos dizer assim, rápida, né? Já a pecuária, ela é como se fosse uma maratona, né? De 42 quilômetros. Então, assim, é o ano inteiro, é o tempo inteiro. É uma mão de obra muito mais fixa ali dentro daquele negócio, né? Vai nascer um bezerro. Tem que ir lá olhar a vaca para no bezerro, porque se o bezerro enganchar, você tem que puxar o bezerro, você tem que mexer nisso, tem que mexer naquilo. É a cerca, é o animal. Não, é muito mais pesado, né? E todo dia você aprende uma coisa nova do animal, sabe? Esses dias atrás eu estava conversando com o meu gerente lá, e ele comentando, né? Ele já trabalhou no confinamento bem grande, e agora a gente passou por vários dias de chuva, né? E ele comentando, Lucas, o gado aprende a comer na chuva. Eu falo, como assim? Ele, não, passa um dia ele passa fome, passa 2 dias ele passa fome, no terceiro dia ele aprende a comer. Achei incrível. Eu falei, cara, faz total sentido, né? Tipo assim, tá passando fome, então ele aprende a comer daquela situação, né? Quando passa vários dias chovendo, molhando a comida dele ali, né? Ele come antes da chuva. Então assim, mais uma coisa que eu aprendi do animal, né? Isso é verdade. Tem muita história para contar o animal. Muita história. Tem, com certeza. O jeito como ele pasteja, o jeito como ele anda, o jeito como ele vem beber água, né? Tem o dominante, né? Se você observar bem, você sempre vai ver que tem os dominantes no grupo ali, né? Que às vezes não deixa todo mundo beber água, não deixa todo mundo comer no coxo, né? Isso aí entra o dimensionamento da área, a quantidade de UA por hectare, a área de bebedouro, quantos centímetros por cabeça. Muito pecuarista, ele não faz essas contas, que é uma conta que uma consultoria boa traz para você e entrega um conteúdo muito bom para você, que é quantos metros de coxo, quantos de bebedouro, quanto você tem de água, quanto você tem que ter de vazão. Isso é muito importante. Quantos dias você tem que ter de estoque de água, porque a água influencia aí 30% no ganho de peso do animal. Então, quanto de estoque você tem que ter de água ali dentro da fazenda, caso dê problema em uma bomba, que lá na fazenda, inclusive, é um projeto excelente, aquela questão dos bebedouros, lá de como ele foi instalado, que eles são todos sob pressão, né? Sim, os bebedouros a rede toda pressurizada, é como se fosse um grande prédio, né? A fazenda. Então, assim, se abre uma torneira, é uma determinada pressão que a linha tem que manter, né? E aí, vamos dizer assim, a bomba ela tem uma rotação para manter aquela pressão, né? Aí se abre várias torneiras, né? Ou seja, vários bebedouros estão sendo usados ao mesmo tempo, né? Então, várias bombas entram ao mesmo tempo, em série ou em paralelo, para poder manter aquela pressão da rede. Então, são um sistema de pressurizado que o pessoal fala. É comparado a um prédio, vamos falar assim. É uma coisa bem interessante mesmo. É bem estruturado esse projeto. É engenharia calculado. Então, assim,
É muita engenharia dentro da fazenda. É muita engenharia. Por baixo do chão ali, É, embaixo do solo ali, tem muita engenharia, É. muita mesmo. Porque quando a É. gente vê aquela casa de bomba ali, de máquina, não, na e verdade... eu fiz agronomia, mas depois que eu fiz agronomia, eu percebi que eu precisava fazer veterinária, precisava fazer zootecnia, precisava fazer engenharia agrícola. Engenharia agrícola, precisava- engenharia mecânica. Engenharia florestal, precisava fazer tudo. E pior que é verdade. Todo dia que você vai fazendo a agronomia, todo dia que você vai trabalhando no meio da pecuária, aí eu mesmo fiz agronomia, né? Aham. Mas zootecnia, ambiental, como você falou aí, é parte de máquina, é parte tecnológica. A gente mexe com tanta coisa, tanta coisa, assim, aprende tanta coisa que eu acho que não tem uma profissão que seja mais completa. Não tem um setor que é tão complexo quanto, não existe. Não É dá pra- complexo e é completo. É, Né? exatamente. Tem tudo, desde a pessoa até o animal. Sim. Você pega o ciclo desde o alimento, de como ele é formado, até o ser humano, como ele é gerido lá na frente. Essa é uma das dificuldades porque não se automatizou ainda, né? Porque você vê na cidade, por exemplo, se monta um carro sem a intervenção de uma pessoa, Sim. hoje, né? Agora na fazenda não, você vai precisar de pessoas, o resto, vamos dizer assim, da história da agricultura e da pecuária. Porque o manejo, na verdade, ele se fala manejo racional porque é um ser humano com animal, né? Sim, Então, por isso que a gente sempre vai necessitar do ser humano ali, a mão de obra do ser humano. Vai Sim. sempre precisar de um veterinário, sempre precisar de uma ultrassonografia de carcaça, né? Tem um software, tem a máquina que distribui, mas tem um cara que faz a conta ali por Tem. trás, tem um cara que faz a parte de lançamento de dados, validação de dados. sim, Então, é muita mão de obra ainda dentro desse processo. Como você Sim. falou, a pecuária é uma maratona mesmo. É. Esse é um termo muito legal que eu vou levar para a vida aí, que a pecuária é uma maratona e a agricultura é uma corrida de 100 metros. Ou dá certo ou não dá. sim. E a pecuária não, é uma maratona de se você morrer no meio de caminho, aí morreu mesmo, acabou, não deu certo. Não, dá pra recuperar na maratona. Mas você não chega em primeiro não. Não chega não. Não chega não, você tenta recuperar. Tem que começar bem pra terminar bem. Sim, com certeza. Quais são as tecnologias hoje que são implantadas dentro desse projeto? Tanto na parte da agricultura quanto na parte da pecuária, né? Sim, O que essas tecnologias agregam lá dentro da fazenda hoje? As primeiras tecnologias que a gente implementou, de fato, foi o GPS agrícola, né? Que é uma das primeiras aí da agricultura, né? E, enfim, hoje a gente tem toda a parte de software, programa de gestão, integração, até integração bancária hoje a gente já usa, né? Então, assim, lançou um título para poder ser pago, se autorizado pelo gerente, isso aí já entra no fluxo de caixa e já é pago automaticamente com o banco, né? Então, já automatizamos um pouco essa parte aí do financeiro, né? A parte de campo a gente precisa monitorar, então, assim, precisa garantir que foi monitorado também a área, né? Então, é coletado a posição do monitor, então, quando ele visita, o que ele olhou, tira foto, faz observação, né? Aquilo gera um índice para a gente, né? Índice de pragas e doenças, enfim. E aí você já configura também dentro do sistema, né? Qual que é o limite que eu tenho que entrar de controle, qual que é o limite que eu tenho que entrar de não ação, né? Então, além do nosso olhar, né? Então, semanalmente eu tenho as visitas junto com a consultoria, né? Apesar de ser engenheiro agrônomo, apesar de ter toda essa especialização, tem sim uma consultoria. Tem consultoria que está ali, vamos dizer assim, atuando como uma mentoria minha, porque justamente a gente não dá conta de tudo. Hoje mesmo assim, como a gente falou, né? Você precisa estudar, você precisa ser agrônomo, veterinário, zootecnista, você precisa de tudo. E uma empresa, ela necessita de uma consultoria. Quando Sim. você não entende 100% do processo, você não tem braço para abraçar tudo isso. Sim. É muito legal vocês, de uma fazenda, de um grupo tão grande, explicar um ponto de vista desse, porque é um ponto de vista onde muitas pessoas não entendem. Que não é uma fazenda grande que ela se priva da consultoria. Não é a pequena que precisa para crescer. Uhum. Uma grande precisa para alavancar, né, Sim. de onde eles estão. E uma pequena precisa para ser grande. Sim. Né, de uma consultoria, de um projeto bem estipulado, Sim. de um consultor que consiga entregar uma qualidade, né, de serviço e produto para dentro da fazenda, onde agregue e não sugue. Sim. Também, né? Tem que saber Agregar valor. tem que ser uma via de mão dupla, Sim. né? Tanto da fazenda quanto da consultoria, porque o consultor ele tem que agregar conhecimento. A consultoria ela tem que ser de pessoas, né? Gestão, pessoas, negócio e, como a gente tinha falado, marca.
É saber Sim. levar a empresa, alavancar a empresa lá para frente. Sair de fazenda para negócio, Sim, né? Esse eu acho que é um dos pensamentos que a consultoria ela deve ter, é tirar o nome fazenda e transformar num CNPJ. É um negócio mesmo. sim, É um trem que tem que dar dinheiro. sim, Tem que ser rentável, tem que ser sustentável, mas tem que dar dinheiro, tem que vir com um negócio, porque senão como é que você vai alimentar as famílias do pessoal que sim. trabalha lá dentro, né? A consultoria, que não comentei, ela tá dentro da fazenda porque a gente não dá conta de estar todo dia se atualizando, né? Então, todo ano você tem um produto novo, todo ano você vê que uma praga mudou seu comportamento, você precisa agir de uma forma diferente. E então eu tenho a consultoria, tem várias consultorias dentro da fazenda como mentorias. Porque assim, a gente sabe fazer tudo, a gente sabe fazer tudo. Mas assim, a gente tem que ter a humildade para entender que às vezes a gente precisa de ajuda. Sim. Então assim, de fato, a gente precisa dessas pessoas de todos os cantos, vamos falar assim, para poder falar pra gente, ó, não aplica agora, aplica um pouco depois, entendeu? Economiza esse produto agora, você não precisa aplicar esse produto esse ano, né? Ó, essa praga mudou esse comportamento esse ano, então vamos, agora é outro produto que está sendo mais eficiente. Sim, É criou isso. uma resistência, É, né? Criou-se um método diferente. isso. É porque a Então, consultoria ela tá mais próxima da pesquisa, de fato, né? Então é o que traz mais dados para a gente poder começar uma nova safra. tá no prático e tá no técnico, Isso. né? A fazenda ela tá no prático, ela tá no No dia a trabalhar, dia. no dia a dia. E tá só no técnico em sair da faculdade e ir para lá também não tá no prático. Sim, Então a consultoria ela traz essa junção de estar no técnico e estar no prático, que é estar levando o conhecimento da forma correta sim, para dentro da fazenda, né? sim. E a parte lá de tecnologia, como você me falou, e como é que você vê assim o futuro da pecuária dentro da fazenda, né? A parte de tecnologia ela é muito voltada para a parte de agricultura, que a agricultura ela é uma tecnologia, né? Querendo ou não, ela é muito mais mecanizada do que a pecuária. E a parte de tecnologia para a pecuária, como é que você vê esse futuro da pecuária ali, usando essas tecnologias que dentro da fazenda tem foi implantado um dos sistemas que é os mais inovadores que tem no país, né? A gente enxerga, como a gente vê da agricultura, né? A gente enxerga que a pecuária ela ainda está com, diz assim, está muito distante ainda da realidade de tecnologia da agricultura de fato, né? Tem muita coisa boa ainda por vir, vamos falar assim. Só que tem que ser viável economicamente, né? Até agora o que a gente viu de tecnologia lá de fora, né? Estados Unidos, Nova Zelândia, Europa, né? São tecnologias um pouco caras ainda para nossa situação, né? Tô assim ansioso para quando que vai chegar o tal do chip do gado, né? Que aí vai conseguir controlar de forma, vamos dizer assim, por satélite você vai controlar a cerca dos animais, né? Eu já vi essa daí que é com o gateway, né? É. Tem o gateway que você coloca o gateway, você faz a cerca no celular mesmo, assim, você faz Aham. no GPS mesmo a cerca e você consegue monitorar via o colar. O Sim. chip eu ainda não vi, mas o colar eu já vi. Tem, né? No país já tem esse colar, Sim. que é muito utilizado em gado de leite. Sim. Só que o valor agregado é muito maior daquele É. produto. Você colocar no rebanho de 150 cabeças e perder um colar, você perdeu o valor de um animal, praticamente. Positivo. Mas tem que ser uma coisa mais, uma implantação de um projeto mais em É. conta para poder validar na pecuária de Não, corte, né? você quer ver uma situação assim que deixou a gente um pouco chateado? Foi a questão da taxa variável, né? A gente comparou um equipamento, um vagão, um distribuidor de ração, com um distribuidor de sólidos, um distribuidor de calcário, né? Hoje a gente já faz a questão da distribuição de calcário em taxa variável dentro da área, né? Então, se você precisa aplicar 1.000 quilos numa parte, 500 quilos na outra, né? Então, você faz esse manejo do solo aí com taxa variável, né? Por que que o vagão, até hoje, você não consegue, vamos dizer assim, de acordo com a velocidade? Você programa, né? Tipo assim, você tem 50 metros de coxo, né? Por que que o vagão até hoje não consegue controlar a quantidade de dieta que vai ser fornecida naquele coxo, né? A quantidade de peso. Não controla. Não Você vai controla. pelo. Você vai pelo Você olho. distribui, na verdade, a quantidade, mas você não consegue controlar a quantidade que é caída naquele espaço. Tipo assim, tá na mão ainda do operador. Por mais que você tenha automação de trato, que eles falam, né? É uma automação de registro, né? Então ela só registra o que o operador que fez. caiu Então lá. assim, se o operador
tá num dia mal e era para colocar 1.000 quilos, ele colocou 2.000 quilos, vai registrar 2.000 quilos. É isso que a automação vai fazer. Entendeu? Então, assim, por que até hoje uma máquina não conseguiu fazer isso, sabe? Eu vou te falar, meu pai já tentou fazer essa máquina. E eu não duvido, não. Já viu? tentou fazer essa Eu não máquina, duvido. só que ele tentou usar uma da agricultura para isso e ela não deu certo no fim das contas. A gente ainda está tentando. Era com rosca, né? Ela foi muito boa para farelado, sabe? Mas ainda não deu certo, falar a verdade. Mas eu não duvido, não. Até o final do ano ele aparecer com essa máquina aí. Cara, Que ele tem umas ideias, ele joga as ideias mesmo pra realidade. Sim. Eu mesmo cheguei uma época, fui instalar um pivô lá no Tocantins, os pivôs, a cerca elétrica lá dos pivôs. Aí fomos instalar lá, quando chegou no pivô, eu falei bem assim, ó, seu Mauri, eu vou mudar aqui o projeto aqui, vamos fazer uma questão aqui diferente. Aí ele falou assim, não, top. Eu falei assim, e se a gente pegasse aqui e botasse um patinhos na moto, pra gente passar por cima dos colchetes da cerca com a moto, o menino passar com a moto. Ele disse, não vai precisar abrir colchete, não Ele vai ficou não. louco. Aí ele disse, então vamos botar o patins na moto, a gente passa por cima da cerca com a moto. Não, ótimo, ótimo, beleza. Montamos esses trem lá. Rapaz, se deu certo, Deus sabe, deu certo. O menino que fica lá no Tocantins deve ter usado bem desse projeto aí. Sim. Mas foi um projeto bem inovador, a cerca da fazenda lá, a forma como foi colocado, né? Sim. É um projeto que foi bem estruturado lá dentro. Sim. Falando em questão de conhecimento, né, Lucas? Quais são os conselhos que você daria aí para quem está iniciando, tanto na agricultura quanto na pecuária? Você é um cara da ILP, mas é muito voltado para a agricultura, tem a parte de números da pecuária, mas quais são os conselhos que você daria hoje aí, você estando nesse meio? Primeiro, estude, né? Primeiro, entenda o que é um animal, entenda o que é, de fato, o processo dentro dele da fazenda, né? Crie uma estratégia, né? Valide essa estratégia com outros produtores, né? Que, assim, existem N estratégias para você fazer dentro da pecuária, né? O bom da pecuária é esse, você entra e sai a hora que você quer. De fato, existe essa liquidez do animal dentro do mercado. Só que tem que ter estratégia. Então, assim, já tem N produtores dentro do Brasil, então você consegue validar se essa estratégia dá certo ou não dentro da sua realidade, né? E, claro, tenha um bom professor, né? A gente teve bons professores aí dentro do processo de pecuária. Sim. E ajudaram bastante a gente. E foi o que, de fato, foi um dos diferenciais para a gente, sabe? Tanto produtores quanto consultores. Então, assim, acho que o segredo é esse. É você estar estudando, né? Você está entrando num negócio novo, ter uma estratégia bem formalizada, bem calculada, né? Não fazer simplesmente num papel, né? Mas, assim, colocar numa planilha mesmo, né? Pede para alguém Tentar fazer números, né? sentar, fazer número numa planilha, sentar, planejar, né? Ter um bom sistema para poder estar controlando pelo menos uma parte disso, né? No início, às vezes, não precisa de um sistema. Tipo assim, às vezes uma planilha dá muito conta de fazer o controle seu ali. Às vezes são 1.000, 1.500 animais. Só que... E ter o bom professor, né? Ter o bom consultor, ter uma boa empresa do seu lado também. Isso aí faz total diferença. Sim, com certeza, com certeza. Eu ia te perguntar os erros para a pessoa evitar, mas aí você já falou, já respondeu um em cima da outra. Como é que vocês lidam ali com as crises? Porque hoje aqui o nosso maior problema é chuva. Sim. A gente estava conversando. Como é que vocês lidam aí com essas crises? Que eu sei que não é fácil, é um dos pontos mais difíceis para uma fazenda, Sim. tanto de pecuária quanto de agricultura. Como é que vocês lidam lá com as crises dentro da fazenda? Se de fato é uma... Vamos dizer assim... Temos uma... Como é que eu digo? Perdi a linha de raciocínio aqui, mas... Você tem que olhar para dentro do negócio sempre, né? Quando você deixa as coisas correrem muito, né? Deixa muita água passar por debaixo da ponte, geralmente é quando a gente foi menos vigilante dentro daquele processo. Então, é justamente onde você, às vezes, perde a mão das coisas. Então, deixou de olhar algum processo, deixou de olhar algum número, deixou de ser vigilante, né? Então, é daí que surgem as crises, né? E é justamente o ponto que você tem que se tornar. Então, assim, como não entrar numa crise, né? Então, assim, porque quando você entra numa crise, é difícil sair dela, né? Então, como que você vira a chave, né? Então, é fazendo o básico bem feito de novo. Se Então, planeja, assim, né? então, assim, o que você... aí você volta lá
que a gente estava falando no começo do podcast, né? É um bom manejo de solo, é um bom manejo dos animais, é escolher uma boa cultivar para sua área, fazer rotação de cultura, é trabalhar o sustentável. Então, assim, trabalhar o orçamento da sua fazenda, né? Pô, não consigo pagar isso agora, então vou deixar mais para frente, né? Porque senão começa a acontecer algumas coisas. A gente até passou isso pela safra passada agora, vamos dizer assim, a safra 24, 25, né? Que a gente veio de uma safra meia boca, né? Vamos falar assim, a 23, 24. O custo de produção da É hectare do ano alto passado foi absurdo. Então, e a gente entrou na 24, 25 meio mal, assim, uma coisa meio estranha. E aí a gente olhou para dentro do negócio e a gente falou assim, cara, eu não preciso disso aqui para produzir agora. Tipo, eu já rodei sem isso, então eu vou começar de novo sem isso. Então, assim, tinha sistema que a gente usava, gerava um monte de informação pra gente, sabe? Tipo, Que não tinha necessidade. super bacana, mas, tipo assim, cara, não retornava pra gente. O Entendeu? Neto falou isso também. O Neto tava com vários softwares dentro da fazenda, o Irani, né? Aham. Aí o Neto chegou e falou assim, ó, Paulo, eu saí de tudo isso e voltei pra planilha. Sabe por quê? Porque o que eu faço, cara? Eu engordo gado. Uhum. São 110 dias. E faço uma recria desse gado no pasto. O que eu preciso saber? Preciso saber o que eu vou gastar na recria, o que eu vou gastar na engorda, quanto isso custou para mim e como que eu vou vender. Sim. Como é que eu faço essa conta? Pego minha mão de obra, pego todos os insumos, pego isso, isso, aquilo, outro. Ele tem uma consultoria? Tem uma consultoria. Mas ele não pegou um software para colocar lá dentro para gerir 1 milhão de dados onde ele não teria o uso desses dados dentro da fazenda. Tem que ser produtivo. E produção é tempo. Para você produzir bem é tempo. Senão... Isso tomava muito tempo dele para filtrar tudo isso e ele não conseguia ter acesso ao que ele queria. Então, senão entra numa ciranda, entra numa ciranda que a gente até tava entrando nessa safra agora, que tipo assim, eu deixo de ter um funcionário para conseguir comprar 1 quilo de adubo. Era essa pergunta a gente começou a se fazer nessa safra. Então, tipo assim, pô, eu vou demitir um funcionário porque eu tenho que comprar 1 quilo de adubo. É muito mais importante eu precisar ali do insumo, né, que isso aí impacta diretamente no meu custo de produção, indiretamente na minha produtividade, na minha lucratividade, do que às vezes um funcionário, do que às vezes um software. Então, assim, tem que estar muito bem planejado, tem que estar olhando muito para dentro do processo, porque senão começa a acontecer esses excessos, né? Tipo, a gente viu isso daí dentro dessa safra, foi muito nítido para a gente. Sim, o custo como eu falei antes, né, o custo de produção da hectare do ano passado, da arroba também, de tudo, né? De tudo. Tanto da pecuária quanto da agricultura influenciou muito Sim. tudo que aconteceu. Então, o custo da produção da arroba estava R$200 e o preço da arroba de venda estava R$200. Sim. O custo da produção por hectare do milho, a saca estava saindo quase o mesmo valor da venda. Nem à toa que a gente estava conversando uma época lá na fazenda, se eu não me engano, que você falou, não, a gente não vai plantar milho, porque o custo de produção dele está maior do que o valor de venda do saco. Sim. Né? Aí, de onde é que tira, onde é que sai essa diferença lá dentro? Então, tudo isso é planejamento. Sim. São essas crises que vocês evitam dentro da fazenda, se planejando melhor, para no futuro não ter esses problemas. Eventualmente vai ter safras ruins. A gente sempre joga o número para baixo, né? Quando a gente está planejando. E se sobrar, se for uma safra melhor, ótimo, beleza, mérito de todo mundo. Então é isso aí que a gente tá levando para frente agora. Sim, com certeza. Tem até uma coisa bem interessante da fazenda que eu conheço muito bem um rapaz que trabalha na parte de máquina lá, na oficina. O nome dele é... O Joverson? É, de Santa Rita. Tem um que é de Santa Rita. Ah, não, é o Prego. É o Prego de Santa Rita. Conheço o Prego desde criança. Olha só. Né? O Prego é antigo lá dentro da fazenda. Ele Sim. Ele é... Tudo que o seu Amaury fala, Prego, faz isso aqui. O Prego vai lá e ele monta, ele inventa na cabeça dele ali. Sim. Bom de rolo, que só ele. Sim. Compra moto, vende moto, compra carro. Depois você segue ele no Instagram. Você segue ele? Eu sigo ele no Instagram. Cheio de conversa lá no Instagram. É blogueiro ele. Hein? Aí eu tava conversando com o Prego lá, o Prego falando assim que ele não tem intenção nenhuma em sair da fazenda. Ele fala muito bem da fazenda. Ele vai em Santa Rita 61 de uma O vez Prego, com ele teve um acidente dentro da fazenda, cara. E a gente ajudou ele. Pagamos cirurgia tudo em Brasília, porque ele tava no risco de vida mesmo, sabe? Por causa desse acidente que ele teve, né? E ele é bem grato com a gente gosta bastante dele, ele ajuda bastante a gente lá. Cara, bem bacana. Com certeza. Ele é um cara muito grato fazendo. Ele fala direto, não, o senhor Amaury tá precisando de mim, eu vou embora. Vou embora, que o senhor Amaury tá precisando de mim. Aí ele fala assim, não é só
o salário, não é só o dinheiro. É um depoimento muito legal, o depoimento dele quando ele fala da fazenda, Sim, porque ele mesmo fala, né? Não é só o salário, é como eles me tratam. sim, Eu sou tratado aqui como se fosse da família, o seu Amaury me trata como se eu fosse da família dele. E eu sou um rapaz que trabalha no setor aqui de oficina. sim, Então é uma credibilidade muito grande que a fazenda dá para os funcionários. sim. Não, de né? fato, todos têm que se sentir pertencidos à fazenda. Senão eles não ficam. Não abraça. Não abraça a causa, faz cagada, vamos falar assim, né? Porque, por que que eu tô aqui então? Né? E aí, assim, só o salário não dá sentido para a pessoa. Já vimos isso acontecer já. Sim, Já bastante. vimos isso acontecer já. Pessoas não abraçarem um projeto e acaba fazendo uma coisa até prejudicando o projeto total, o negócio Uhum. total, por causa de um pensamento que poderia ter sido evitado se a pessoa tivesse... Tipo, ela gasta menos fósforo, né? Para poder realmente ajudar o projeto. É. Então, assim, para que eu vou fazer um esforço a mais aqui? Eu vou fazer o que eu tenho que fazer e pronto. Isso é verdade. E qual é, né, o legado que você deixa hoje para o seu projeto? Como é o legado que você deixa hoje para o seu projeto? Olha, De vida, né? É, Não é nem só da fazenda. eu espero honrar, de fato, né, meus pais, de conseguir levar esse projeto que eles construíram e deixar isso também para meus filhos, né? Isso é o que eu acho que o Lucas quer para o futuro. É deixar um legado, principalmente para os filhos, de que, tipo assim, a gente tem várias gerações, né? Então, assim, eu já tô na terceira geração, né? Eu sou a terceira geração, né? Mas a gente quer ter quarta, quer ter quinta, quer ter sexta geração, né? Então, é a passagem de bastão. Então, assim, hoje a tocha está sendo passada para minha mão, né? Eu quero passar bem essa tocha para frente. E honrar, de fato, meu pai e minha mãe não é só, vamos dizer assim, pedir benção para eles todo dia, tratar bem e tal. Mas é tipo assim, eu fiz uma faculdade melhor do que ele fez, eu estudei mais do que ele estudou, eu me empenhei mais do que ele se empenhou dentro do negócio. Então eu vejo que é isso que traz, vamos dizer assim, motivação para o futuro. É sempre você estar buscando melhorar o processo, porque ele muda. De fato, ele muda, de fato, uma hora vai vir uma concorrência, de fato, uma hora vai vir um ano ruim, de fato, vai vir uma crise. Sim. E você precisa estar preparado para ela. Você aprende muito com ela, mas você precisa ensinar as próximas gerações a como passar por isso. Sim. Então, eu quero que, de fato, sim, meus filhos sejam melhores que eu e quero estar, assim, ser o melhor professor para eles também. Tem como você falou mais cedo aí, nós somos professores, né? Sim, Dentro da fazenda. sim, exatamente. Como o seu Amaury fala, como todo mundo fala lá Sim. dentro. Vocês são professores, vocês ensinam todos os dias. E não é só para a fazenda, é para a família. Né? O seu pai foi um excelente professor para você, a minha mãe foi um excelente professor para mim, o João, né, foi um excelente professor para mim Sim, também. João. Né? Muito do que eu aprendi também foi com a empresa. E eu sou grato demais a tudo que eu aprendi hoje, tudo que eu tenho hoje, tudo que a gente conseguiu conquistar hoje. Né? É muito bom, né, ter esse conhecimento e saber levar esse conhecimento. A gente só está a aqui gente hoje tem- por causa das escolhas que a gente fez. Sim, com E certeza. por causa dos conhecimentos que a gente adquiriu. Com certeza. Tem uma questão de fé, que você é um cara muito de fé. Sim. Né? Você tá na igreja ali, Sim. eu vejo, você posta, né? Vai com a Sim. esposa para a igreja. Sim, A gente tem que colocar sempre Deus em primeiro lugar. com certeza. É Deus, família, primeira casa, depois a rua, Depois a rua, né? depois a fazenda. depois a fazenda. Né? Tem que É sempre isso estar aí. colocando Deus na frente, a família na frente e o negócio vir lá. Tem que sempre abraçar a causa do negócio, mas tem que ter fé, porque você tem fé, né, Lucas? Se você planta ali, você colocou R$1 milhão no solo e teve fé que vai chover, você fez uma aposta muito grande. Sim, sim. A sua fé foi anormal, a sua fé é muito maior do que qualquer outro tipo de empreendedor. Tem uma coisa bem bacana, eu escutei meu primo Josimar falando esses dias, né? Você já parou para pensar que não tem agricultor que não acredita em Deus? Cara, todo mundo que é agricultor acredita em Deus. Porque assim, as coisas para elas serem tão perfeitas do jeito que são, né? E você olha, por exemplo, até questão de planeta, né? Se o planeta fosse meio grau a menos inclinado ou fosse 5% mais próximo do Sol, nada disso existiria. Nada disso que a gente está aqui. Então, assim, tudo é Deus, cara. Tudo acontece na hora que Ele quer, então a gente só tem que, vamos dizer assim, pedir bênção, pedir para Ele poder abençoar a nossa vida, e Ele sempre faz. Quando a gente pede, a gente está
com o coração mesmo, com fé e trabalhando ali todo dia, fazendo também da forma correta, ele sempre abraça a gente. Sim, com certeza. E com essa mensagem que nós passamos mais um podcast Pecuária 5.0. Agradecer aqui a todos que estão assistindo e esperem um próximo episódio. Em brevemente aqui, o seu Mauri também vai estar aqui com a gente. Agradecer demais ao Lucas, demais mesmo. Obrigado por esse bate-papo legal que aconteceu aqui. Você que gostou desse podcast, comenta, curte, compartilha, mande para os seus amigos. O @ do Grupo Strass vai estar aí embaixo desse vídeo. Do Lucas também vai estar aí. E foi mais um podcast Pecuária 5.0, o podcast para quem gosta de gado.